Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa. Bem, só para você saber, porque é uma novidade, agora você pode assistir os programas do Mercado Futuro o dia que você quiser, na hora que você quiser. Demora um pouco até entrar o programa lá na página no YouTube, mas depois que está lá você pode copiar, pode assistir, enfim, a hora que quiser. Ver de novo, essas coisas todas. A página é no YouTube, Programa Mercado Futuro. Programa com P maiúsculo, espaço, M maiúsculo, espaço, F maiúsculo. Só isso. Aí tem lá vídeo, playlist, você clica lá e escolhe o programa. Tá bom? Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto que o Brasil é campeão, que é produção de laranja e suco de laranja. É mais um produto que o Brasil é o maior exportador, o maior produtor, tem o maior parque citrícola e etc, etc. Portanto, é o mais moderno do mundo nesse setor. E as últimas informações eu li nos jornais aí que vocês todos têm acesso, jornal de papel, que eu ainda gosto, né, de um papelzinho. Os estoques de suco de laranja estão diminuindo, o que para mim parece uma boa notícia. A safra brasileira, a pesquisa, a estimativa, não estou certo, do Fundecitos, lá, feita lá pelo pessoal do Fundecitos, junto com a indústria e tudo, parece que também não é nenhuma safra explosiva. Eu me lembro de safras de quase 400 e poucas milhões de caixas. Acho que está bem abaixo disso. Ou seja, para mim, aparentemente, esse ano será um ano relativamente bom para todo mundo, porque depende do que lado você está, o mercado é bom ou é ruim, mas esses dados que eu li, me parece que vai ser um ano relativamente tranquilo. Quem pode me dizer isso muito bem, por um dos lados do setor, é a indústria. E a indústria aqui é representada pelo diretor executivo da Citrus BR, também tem outras qualidades que durante o programa eu falo, que é o Ibiapava Neto. Ibiapava, muito boa tarde, muito obrigado por você estar aqui. Não, eu ia brincar de novo com a história dos outros talentos. Todo mundo tem outros talentos. Só para você se divertir um pouquinho, outro dia eu queria fazer uma batata suíça. Sabe como é que é a batata suíça? Não faço ideia. É uma que é ralada, parece um omelete, mas não vai ovo. Uhum. Fui lá, Google, batata suíça. Apareceu a receita. Cozinha a batata, não pode cozinhar muito, depois rala, porque senão não rala, né? Vira purê. Ficou uma delícia, cara. Então todo mundo tem sua qualidade. Eu não toco nenhum instrumento, você toca, mas isso é tema de um outro programa. O que eu falei do setor de laranja, está perto da realidade? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, Hash. Sim, é verdade, nós estamos caminhando aí para um ano 2017, com um ano provavelmente com os menores estoques de suco de laranja já registrados. Da série histórica que a gente tem na Citrus BR, pelo menos a gente nunca teve notícia de estoques tão baixos quanto a gente deve atravessar agora em 30 de junho, quando é a passagem da safra velha para a safra nova. A safra nova aí, a 17-18, 2017-2018, está pintando uma safra boa, uma safra aí robusta, mas, por outro lado, os estoques estão muito baixos. Então, quer dizer, então é um ano aí que a gente acredita que ainda vai ter bastante espaço aí para ser um ano positivo, tanto para a indústria quanto para os produtores. Tem algum motivo? Porque lembra que há alguns anos a indústria até teve acho que teve, não sei se chegou ao final, a notícia foi dada. Teve até uma verba para guardar um pouco mais de suco de laranja, lembra? Para estocar. Sim, não tenha dúvida, foi a LEC. Foi A linha isso, especial de crédito isso. foi no ano 2012, ainda sobre a gestão do ministro Wagner Rossi, porque a história foi a seguinte, a gente teve uma safra tão grande, você até citou, foram 428 milhões de caixas, né? E não tinha espaço para comprar toda aquela laranja naquele ano, e aí num acordo que a gente fez com o governo e com os produtores, foi possível comprar toda a laranja disponível naquele ano, tendo um preço mínimo estipulado por uma tabela de preços da Conab. Então, quer dizer, o próprio governo ajudou a regular isso.
E aí o que aconteceu? O governo, para ajudar o mercado e também para garantir depois os estoques futuros, ele contingenciou uma parte desse estoque. Então, quer dizer, 300 mil toneladas do estoque de 600 e poucas mil toneladas que foi feita com esse suco, ele acabou ficando preso. E aí isso foi muito bom naquele ano porque ele garantiu que a laranja fosse comprada, garantiu bons preços para o suco, porque no final das contas você não tinha tanto suco disponível, que uma parte estava presa pelo governo, e ainda tiveram as participações pagas nos contratos depois no final da performance do suco. Então foi uma estratégia muito boa. O problema foi que naquele tempo, no ano seguinte, em 2013, nós tivemos uma outra safra que também foi enorme, de 385 milhões de caixas. E aí isso acabou fazendo com que os estoques das indústrias ficassem lotados e aí uma série de problemas decorreram disso. Hoje, a gente foi exatamente para o lado contrário disso, a gente está indo a gente saiu dos estoques mais altos 5 anos atrás e agora a gente está indo para os estoques mais baixos. Tem algum motivo para os estoques terem abaixado assim? No fronte do consumo, acho que não tem novidade, continua caindo o consumo. Não tem novidade no frente do consumo. O que aconteceu é que foram 2 anos de oferta um pouco mais curta. Mas isso já diminuiu? Isso já diminuiu. A safra 2014-15 ela não foi uma safra tão grande. A safra 15-16, essa agora que a gente finalizou, ou melhor, essa 16-17 que a gente está finalizando agora, foi uma safra muito pequena, a menor safra em 28 anos. E é interessante notar, quer dizer, que o grande fator que foi a preponderante para essa safra ser pequena foi ali no finalzinho de 2015, quando estava faltando água no Cantareira, que começou a dar aquela seca enorme. Isso teve um efeito grande sobre a produção de citros. Então, teve teve aborto de fruta, como se chama, por causa do calor, né? Quer dizer, a árvore ela se defende do calor e acaba desprendendo o fruto. Então, ali no finalzinho de 2015, quando deu aquela seca, com temperaturas próximas de 40 graus, por mais de uma semana no interior de São Paulo, acabou ocasionando uma quebra muito grande na safra, e aí veio todo o desenrolar disso. Outro fator também importante, Hash, é o rendimento industrial. O rendimento industrial tem falar isso, laranja muito ruim. Grande, laranja pequena, muito suco, pouco suco. É uma coisa de maluco, porque você começa o ano você começa a safra com uma seca muito grande, e aí a safra ela vai evoluindo, e aí depois o que acontece? Períodos de chuva fora de hora, principalmente ali a partir de abril, maio, junho, que é uma época que tradicionalmente não chove no cinturão citrícola. Choveu bastante, encheu a laranja de água, e aí o rendimento industrial, que é a recuperação de sólidos solúveis, que é o que a gente obtém realmente para fazer suco nas indústrias, foi muito ruim. Então, quando você junta uma safra pequena com rendimento ruim, aí deu no que deu. Estamos indo para os estoques mais baixos aí de todos os tempos. Escuta, como é que vocês da indústria veem a Flórida? Eu tenho a sensação, é tudo pessoal, né? Quer dizer, é a minha opinião. Eu tenho a sensação que a citricultura na Flórida, que é o segundo maior produtor, tende a desaparecer. Vocês trabalham com uma hipótese louca como essa, não? Não, de desaparecer Porque ela totalmente está diminuindo tanto. É verdade. Ela está diminuindo bastante, diminuiu muito. Só para a gente dar uma referência aqui para os telespectadores, a Flórida ela já foi um parque de 250 milhões de caixas, pouco mais de 10 anos atrás, entre 10 e 15 anos atrás. Hoje a gente está falando de um parque de, com sorte, 70 milhões de caixas. Então, quer dizer, ele é praticamente um terço do que foi. Agora, o mercado americano ainda é muito grande, quer dizer, mesmo com toda a queda de consumo que a gente tem visto aí nos últimos anos, ainda é um mercado de 500 mil toneladas ano de suco, então é um mercado muito grande. A Flórida ela vai produzir uma parte disso, provavelmente é alguma coisa em torno de 300 mil toneladas, e 200 e poucas mil toneladas eles vão ter que importar. E uma boa parte disso deve vir do Brasil. Então, para o suco de laranja brasileiro, o mercado americano ainda é estratégico. É curioso porque o suco da Flórida, você não consegue beber ele sozinho, né? Tudo blend com o Brasil ou tem suco? Tem suco feito na Flórida, com variedades específicas. Tem até algumas marcas nos Estados Unidos que usam como marketing 100% da Flórida.
Eles até da TV eles mostram, olha, isso aqui não é suco do Brasil, não é suco da Costa Rica, isso aqui é suco 100% da Flórida. É um Mas não é mercado de bom. nicho. O suco brasileiro eu, com certeza eu considero melhor. Eu também. Mas você tem sim, o suco brasileiro é muito usado para blend, principalmente por causa além do sabor, coloração. A coloração também. Coloração. O suco Vamos, da vamos no Flórida é muito, intervalo, muito você já. pálido. É meio aguado. Tem um. Não é amarelinho que nem minha gravata. Não. Vamos no intervalinho, a gente volta já. Eu converso com o diretor executivo da Citrus BR, congrega as principais empresas brasileiras, acho que as três é Cutrale, Dreyfus e Citrosuco. Citrosuco. A antiga Ficha, não era Isso. isso? Eu sou velho, eu sou. Bem, então eu converso com o Ibiapava, a gente volta já já, em 30 segundos, até já. Ok, nós voltamos no programa Mercado Futuro, eu converso com o diretor executivo da Citrus BR, o Ibiapaba Neto, que está falando sobre esse mercado que as notícias por enquanto são positivas. Se antes do intervalo estava falando do negócio de coloração e do sabor. O sabor é o negócio do BRICS, é que o suco brasileiro tem um teor de açúcar maior, não é isso? São duas questões. Você tem o BRICS e você tem o ratio, né? Que é a doçura mesmo, né? O suco brasileiro ele é muito bom, né? De algumas variedades você consegue extrair um suco um pouco melhor. Depende um pouco da quantidade de sol que você tem na região. Depende de alguma que os entendidos chamam de edafoclimáticas, né? Essas condições edafoclimáticas. No geral, o suco de laranja brasileiro ele é muito bom. O que aconteceu de diferente nos últimos anos no Parque Citrícola é que você teve um plantio grande das variedades precoces, chamada da família das Hamelins, né? E essas variedades elas não são tão aptas para fazer o NFC, que é o suco não concentrado, que é o suco que ele é o mais é o preferido do gosto popular no mundo afora, que não passa pelo processo de concentração, ele passa apenas por pasteurização. Então, você teve uma mudança aí nos últimos anos no Parque Climático, no Parque Citrícola, indo para essas variedades mais precoces, que são mais produtivas. E elas são mais produtivas por um lado, mas o rendimento industrial delas também não é muito bom por outro. Então, a gente tem no momento um pouco de transição dessas variedades, mas por outro lado a gente também já vê bastante gente indo atrás das variedades mais tardias, a pera, principalmente a pera, né, as valências, que elas são mais aptas para o mercado de NFC e em alguns casos algumas indústrias têm prioridade para essas frutas. Se você puder, eu gostaria que você explicasse um pouco para mim, para o telespectador, quando começou esse negócio do não concentrate NF. O NFC é Not From Concentrated, né? Quer dizer, não feito a partir do concentrado. Porque agora esse é a bola da vez, tá? Exatamente. Se você olha em volume, a venda de suco não concentrado, ela aumenta. Você tem um volume cada ano a ano maior. O problema é que o suco concentrado, que ainda tinha um volume muito grande, você cai também. Então, quando você faz a conversão para sólidos solúveis, que é o quanto realmente dos açúcares de suco você está vendendo, você tem queda no consumo. Mas o volume de suco concentrado, de suco não concentrado, desculpa, ele tem aumentado nos últimos anos. Isso é uma invenção do começo dos anos 2000. Né? Recente. Ele é relativamente recente. Mas, naquela época, a indústria acreditava que esse é um mercado que ele ia se desenvolver mais rápido. Ele não se desenvolveu tão rápido quanto as indústrias gostariam que ele tivesse se desenvolvido. Foram investimentos bilionários, mesmo de bilhões de dólares feitos para, naquela época, fazer a conversão das fábricas e conseguir toda a estrutura de tanques e terminais para você conseguir transportar esse suco, que se transporta água junto com o suco. Eu ia explicar para o telespectador isso. O concentrado você tira a água, põe a água do país que compra. Exatamente. Seja Europa, Estados Unidos ou Ásia. Onde for. Esse novo, que é o que o Ibiapava está explicando, vai a água brasileira. Vai água, vai no navio água, então quer dizer, transporta água junto, uma loucura. Mas é o produto. O volume ficou muito maior. Fica muito maior.
Agora, é o produto que o mercado quer, né? E quem manda nesse mercado é o consumidor. Se o consumidor quer, a gente vai fazer suco não concentrado, não tem o menor problema. Sabe o que eu tenho notado, Ibiapaba? Eu gosto dessas conversas porque eu sou consumidor de suco de laranja de caixinha, né? Por exemplo, uma das marcas aí, a gente pode até falar, antes só tinha suco de laranja na caixinha. Agora tem de tangerina, tem de manga, Isso é uma outra tendência, porque tudo competindo com a laranja, né? Não tenho dúvida, é a tendência. Porque tangerina Sim, é é citros. citro. Limonada é citros. É, Agora, a gente mas tem, tem manga, tem caju. tem manga, tem caju, você tem uma série de sucos 100% sem adição de água Isso. que estão no mercado. Olhando pela ótica do engarrafador, que é a empresa que compra o suco, seja qual for o suco e vende, para ele é estratégico, porque se ele amarra o negócio dele em apenas uma fruta, ele fica dependendo apenas de um fornecedor. O que isso quer dizer? Quer dizer, se você tiver um problema com a laranja por uma questão climática, ele vai puxar por o negócio dele todo o risco da laranja, ou todo o risco do caju, ou todo o risco da uva. Não, então a tendência é que eles façam uma ampliação do leque de produtos. Para a gente é bom? Não, não é bom. O ideal é claro que eles tivessem foco no sabor laranja, que é o carro-chefe ainda da categoria. Agora, aqui no Brasil, pelo menos nas marcas que a gente tem visto vendidas aqui no mercado nacional, uma vantagem a gente tem que na maior parte a bebida base dessas novas bebidas é o suco de laranja. Ao contrário da Europa, que a bebida base é suco de maçã. Então, quando você olha assim, essas bebidas multifrutas, que nem a gente chama aqui no mercado brasileiro, que começam a despontar e devem alcançar aí um certo protagonismo com o consumidor, se acontecer que nem aconteceu nos outros mercados, como Estados Unidos e Europa, a tendência é que isso pode até puxar um pouquinho de consumo do suco de laranja aqui no mercado interno, justamente por causa disso, que a bebida base acaba sendo o suco de laranja aqui no Brasil. Uma coisa curiosa que eu tenho notado é o seguinte, por exemplo, a caixinha de suco, seja de laranja ou do que for, de uma marca aí que eu costumo usar, ela era vendida recentemente a quase R$ 7 a caixinha, que é um baita preço, né? Porque tem muito imposto e tal. Sim. Você já me explicou aqui. Mas agora eu tenho visto aí nos supermercados, aqui em São Paulo, os supermercados mais classe, como é que eles falam? Não é budget. Premium. É, premium. Não, é que tem um nome, já eu lembro. Por exemplo, eu vi outro dia esses sucos todos que eu consumo a R$ 4,90, cara. Fiquei feliz da vida, até fiz um pequeno estoque. Não sei se é porque está sobrando e não era porque está vencendo, porque tem todas essas mutretas. Né? Às vezes acontece do varejista fazer alguma promoção, Bom. algum teste para ver como é que vai como é que o consumo, qual que é a elasticidade de preço, né? Quer dizer, quanto que ele abaixar, quanto que ele ganha na escala e quanto que ele aumentar, quanto que ele ganha por unidade, né? Então, quer dizer, esse é um teste que todos os varejistas fazem, medindo essa elasticidade de preço. No geral, o que a gente vê nos produtos é um certo esforço para não repassar a alta que tem tido na matéria-prima, principalmente no último ano, que é uma tendência normal que isso aconteça e que para o varejista é muito ruim, porque o varejista ele não gosta de produtos que tenham uma variação muito grande de preço de um ano para outro. Ele prefere que seja alto sempre do que num ano ser baixo, no outro ano ser alto, no ano ser baixo, no outro ano ser alto. Como é a precificação do não concentrado? Hein? Porque é o assunto aqui do jornal. Não sei se era o preço, esse preço era o que determinava o preço aqui da caixa da laranja quando tinha aquela briga inacabável, né? Era a Bolsa de Nova York, né? Sim. Vocês faziam uma decupagem, blá, 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 se está lá $1.400 a tonelada, a caixa vale $8, ponto, né? O não concentrado tem um preço? Quem que fixa esse preço? Bem, você tem algumas maneiras de você ver isso. Uma delas é você fazendo uma conversão para sólidos solúveis. Claro que você tem um premium, justo por ser um produto que você está carregando água, quer dizer, tem uma série de questões. Agora, quem faz o preço mesmo é o mercado. Tá? No final das contas é o seguinte, quanto que o consumidor está disposto a pagar?
quanto que o engarrafador está disposto a pagar pelo produto. E aí, obviamente, tem as leis de oferta e demanda. Tem bastante produto no mercado? Não tem. Eu sempre falo o seguinte, acho que quer dizer que toda a precificação do mercado ela é muito simples. São 3 pilares. Demanda é o primeiro delas. A primeira delas porque, no final das contas, quer dizer, tudo vem do consumidor. Se a dona de casa ou o comprador não pegar uma caixinha de suco de laranja e colocar dentro do carrinho do supermercado, está acabado esse negócio. A segunda é oferta de fruta. Quanto de fruta você tem para você fazer suco naquela safra? E a terceira é o estoque. Quanto que você teve de suco de um ano guardado da safra velha para a safra nova. Hoje em dia, quando a gente olha o que está acontecendo no mercado, dos 3 pilares, 2 estão favoráveis para a gente. Você tem uma oferta de fruta, pelo menos até agora, que foi bastante restrita, e estoques extremamente baixos. A demanda não está lá, aquela coisa, mas a oferta ainda não é suficiente para suprir a demanda. Tá ótimo. Então tá equilibrado. Melhor dos mundos. Eu converso com o diretor executivo da Citrus BR, o Ibiapaba Neto. E o Ibiapaba tem uma coisa curiosa. Eu conheci o Ibiapaba, ele era só jornalista. Aí depois ele teve acho que uma publicação de tablet, não teve um negócio? Participei de alguns projetos. E depois ele foi para a Citrus BR. O que impressiona, não a mim unicamente, eu já conversei com outros colegas, é que o Ibiapaba deve ter feito uma imersão total, não sei quanto tempo, no mundo da laranja, cara, porque ele conhece muito desse setor, isso aconteceu em muito pouco tempo. Mas já já ele mostra o conhecimento dele. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Ibiapaba Neto, que eu já falei que conhece como ninguém esse setor. Mas a gente estava falando de preço. E os fundamentos do mercado estão positivos por enquanto. Esse negócio do suco não concentrado é que explica esse artigo que eu comentei com você, que foi o motivo de eu ter te ligado, que tem diminuído muito o volume de negociação com contratos futuros na Bolsa de Nova York, é mais ou menos isso? Exatamente. O que acontece? A Bolsa de Nova York, a gente tem o suco concentrado, o FCOJ, né, como a gente chama, o Frozen Concentrated Orange Juice. Né? Ele é negociado lá há décadas. Né? E o que acontece, Hash? Nos últimos anos, principalmente desde que a gente falou, desde do começo dos anos 2000, quando passou a ser uma realidade o suco não concentrado, devagarzinho o mercado americano ele foi migrando para um suco não concentrado. Então hoje em dia, quando você pega o mercado interno ali americano, o que acontece com a laranja da Flórida? Né? Quase 90% da laranja da Flórida ela vira NFC e não suco concentrado. E uma boa parte do suco concentrado que chega nos Estados Unidos vem dos Estados Unidos, vem ali do México, Costa Rica e de outros países. Então, quer dizer, diminuiu muito o volume de suco concentrado físico. Então, uma vez que você tem menos suco concentrado físico, você tem menos produto para você lastrear e você fazer os seus contratos futuros. Outra coisa também é que o mercado de suco americano diminuiu muito. A gente tem que lembrar que no começo dos anos 2000, ali 2003, 2004, o mercado americano ele era um mercado de 1 milhão de toneladas FCOJ equivalente 66 BRICS. O que significa isso? Quando você pega todo suco concentrado, não concentrado, converte para 66 BRICS, que significa que em 1 tonelada você tem 66% de sólidos, tá? Hoje em dia ele é 500 mil toneladas, quer dizer, ele caiu pela metade. Então você imagina, ele caiu pela metade e dessa metade uma boa parte você andou com NFC. Então você tem um número menor realmente de contratos acontecendo. Agora, uma notícia interessante, no ano passado começou na Bolsa de Chicago, se não me engano, a comercialização do suco de maçã. Aqui é um mercado muito menor do que o do suco de laranja. Então, embora o americano seja um mercado grande para tudo, né? Mas ainda assim é bem menor do que o suco de laranja e eles estão negociando na Bolsa de Chicago. Não tem um ditado americano, eat an apple a day, and keep the doctor away. Né? Compre uma laranja, como uma maçã por dia e mantenha E não fique doente. Não fique doente, é mais assim, quer dizer, na verdade é raro que você faz com laranja, né? eu sou como defendo porque eu gosto de laranja. É inevitável essa pergunta, não preciso nem combinar com os entrevistados porque tem que fazer. Vocês estão bem no filme
lá do novo presidente norte-americano, Donald Trump? Vocês que tiram o emprego dele, vocês tiram... não, não. Não, o É, discurso, pelo menos. É, o ex-ministro Pedro Malan costumava dizer, né, que o futuro tem profício de ser incerto, né? No nosso caso, quer dizer, a gente não vê com grandes riscos Até no porque governo vocês Trump. têm base lá, né? Exatamente, as nossas empresas, elas têm fábrica nos Estados Unidos, elas são empresas brasileiras, a Dreyfus, no caso, é francesa, mas também tem operação nos Estados Unidos, ela diminuiu um pouco a operação, mas ainda tem uma série de ações lá. E tem uma produção grande, importante lá nos Estados Unidos. O que acontece? Nesse nosso mercado, quem corre um pouco mais de risco são os países da América Central, porque eles são beneficiados do Acordo de Livre Comércio das Américas, que aí eles prevêem, quer dizer, uma isenção de uma taxa de 415 dólares por tonelada de suco que entra no mercado americano, que a gente paga e eles não. Então isso faz com que eles fiquem um pouco mais competitivos do que a gente em certas regiões de preço, vamos dizer assim, até um determinado nível, quando o suco está muito alto, quer dizer, todo mundo ganha dinheiro, mas quando o preço do suco cai um pouco, às vezes inviabiliza, essa taxa inviabiliza, como inviabilizou o México. Só para a gente ter uma noção, se a gente voltar aí um pouquinho, uns 15 anos atrás, o México vendia por ano 17 mil toneladas de suco de laranja para o mercado americano. Então, quer dizer, era uma venda praticamente residual. Hoje em dia, eles vendem mais de 80 mil. E essa diferença de 65, 64 mil toneladas, eles tiraram de suco de laranja brasileiro. Então, pensando que o Donald Trump possa cumprir a promessa dele e extinguir o Acordo de Livre Comércio das Américas, existe uma possibilidade do Brasil se beneficiar caso o México se torne menos competitivo por conta dessa taxa. Agora, Hash, isso está tudo no campo das suposições, a gente não pode cravar, né, que vai acontecer ou que realmente o México vai ficar menos competitivo. No ramo das hipóteses é possível. Me parece que com o México o Trump está jogando duro mesmo, pelo menos Parece. no Twitter, nas coisas lá que ele... O que vai acontecer realmente na política externa dele, a gente acha que vai ter que viver um pouco para ver. Mas para a gente existe essa possibilidade. Você vê que curioso que é isso? Outro dia estava conversando aqui com alguém. O México, ao mesmo tempo que ele se tornou o patinho feio lá no discurso do Trump, o México pode ser um mercado interessantíssimo para outros produtos agrícolas brasileiros. Não tenho dúvida. Porque eles comem milho para chuchu, eles comem mais frango do que produzem. Tem um monte de coisa que pode ser interessante. A pessoa brinca, né? Fala que mexicano e americano é um milho transformado, né? Porque o milho é a base da alimentação deles, né? Você falou para eu encerrar aqui esse... Ah, não. Então, é curioso porque a balança sempre não dá para você fechar a porta totalmente, né? Sempre tem um... Em termos de Ásia, melhorou alguma coisa? Estão consumindo mais? Olha, a Ásia, assim, a China ela aumentou um pouquinho esse ano, ela vem aumentando pouco, um pouquinho, né? é pouca 40 coisa. mil? Assim. O que a gente tem discutido com a Ásia, a gente tem duas questões. A gente tem uma questão tarifária na China, é um negócio de maluco, é uma regra chinesa que só existe lá, que é o seguinte, se o suco ele chega a menos de 18 graus Celsius, ele está ok. Você paga 7% de taxa. Se ele chega a 17 graus negativos, 9, você dispara um gatilho e ele vai para 30%. Então o que acontece? Isso força com que as empresas... A ditadura do refrigerador. Exatamente. Isso força as nossas empresas a venderem em tambor, para manter o produto um pouco mais frio, né? Mais frio, que normalmente no navio ele vai a 10 negativo, né? Eu não sei qual que é a diferença de 10 negativo para 17 ou 18 negativo, tá tudo congelado, né? Mas o governo chinês, ele tem tido essa regra já há um bom tempo. A gente tem discutido com o Ministério da Agricultura, que tem nos auxiliado para rever essa questão. Como ela é uma questão técnica, que ela tem uma consequência tarifária, talvez seja possível a gente resolver o problema sem que tenha que entrar num acordo bilateral, alguma coisa assim. Então isso é uma coisa que a gente está vendo com o governo brasileiro, está ajudando bastante a gente e que no futuro, se a gente conseguir resolver essa questão, pode ser que a gente possa fazer mais investimentos na China e aproveitar um pouco mais daquele mercado, mas ainda tem que esperar um pouco. Ok, nosso tempo terminou, sabe como é que é aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Resch.
Fora do ar a gente combina a surpresa que eu vou preparar para eles com você. E é gozado, só para concluir, né? O Trump não devia falar mal da China, que ele fala muito mal da China. Sim. Porque em matéria de muro eles são campeões, né? Não é verdade? É verdade. Deve ter bastante know-how, né? Obrigado, Ibiapaba. Até Eu a que próxima. agradeço. Muito obrigado. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.